Vamos dar início à nossa reunião. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Cumprimentando a todos os parlamentares, também os catarinenses que nos assistem pela TVA. Como item primeiro da pauta, coloco em discussão a ata da 11ª reunião, dia 19 de maio. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Está todo mundo me escutando aí? Sim, senhor presidente. Alô? Sim, senhor, estamos te ouvindo, presidente. Não só escutando, presidente, como vendo que o bigode continua igual. O senhor pintou o óculos de preto e esqueceu do bigode, presidente. Ficou branco. Pois é. Mas a gente ajeita aí daqui um pouco, né? É que a tinta que eu pintei o bigode é a tinta boa, não desbota. O segundo item da pauta é a apreciação das matérias. E vejo o deputado Fabiano com muita vontade de trabalhar, e para ele que nós concedemos a palavra para fazer a relatoria dos seus projetos. Está em seu poder. Muito obrigado, senhor presidente, pela deferência. Bom dia, senhores deputados e deputadas, a todos os que nos acompanham. Eu tenho aqui, senhor presidente e deputados, pedido de diligência ao projeto de lei 215.3 de 2019, no qual fui designado para relatar projeto de autoria da deputada Paulinha, que tende a vedar a cobrança da taxa de religação de energia elétrica e água. A proposição está articulada em 4 artigos, disciplinando a vedação no âmbito do Estado de Santa Catarina da cobrança da taxa de religação de energia elétrica e água nos casos de corte de seu fornecimento por falta de pagamento. Não existem dúvidas da importância do projeto em apreço. O relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação já solicitou diligências à Casan, à Celesc e à Aresc para aperfeiçoar a informação, entendo ser prudente diligenciar também a Federação das Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina, as cooperativas catarinenses de eletrificação. Destarte com apoio no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno, solicita, após ouvidos membros deste colegiado, que seja promovida diligência à Federação das Cooperativas de Energia do Estado de Santa Catarina e as cooperativas catarinenses de eletrificação acima identificadas, senhor presidente. Ok, PL 215.3, seu parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Por favor, os contrários se manifestem. Aprovado. Também projeto de lei 517.3, 2019, que institui o projeto Adote uma Escola Estadual no Estado de Santa Catarina e adote outras providências, de autoria do deputado Felipe Estevão. Eu tenho aqui no parecer toda a íntegra já do que já se discutiu a nível federal sobre isso, né? E vou direto para o voto. Examinando a proposta legislativa sob a ótica dos aspectos afetos a esta comissão, conforme preceitua o artigo 72 e também artigo 144, ambos do regimento interno deste poder, e corroborando as manifestações técnicas dos órgãos estaduais consultados acerca da matéria, conclui-se que o projeto de lei em referência está eivado de insanáveis vícios de
inconstitucionalidade formal e material, bem como de legalidade, razão pela qual não merece a continuidade de sua regimental tramitação neste Parlamento. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 517.3. Nobre presidente. PL 517.3, tem o parecer do ministro relator pelo arquivamento da matéria. Em discussão. Vista em gabinete, deputada Campanholo. Presidente, obrigada. Vista em gabinete, a deputada Ana. Projeto de lei 13.6/2020 autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado por seus tutores, nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Entendendo, senhor presidente, de que hoje muitos casais e muitas pessoas têm um animalzinho de estimação, um cachorrinho, um guaipequinho, um gato, um bichinho como praticamente um filho, entende-se também de que não há por que proibi-lo de ser transportado. Diante disso, voto pela admissibilidade e tramitação do processo, senhor presidente, pela aprovação. PL 13.6, tem o parecer do ministro relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiver em contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Também tem aqui o projeto 145.6, que institui o auxílio emergencial financeiro destinado a atender mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante período de calamidade pública ou estado de emergência, ocasionado em função da pandemia Covid no estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Ada de Luca. A matéria encontra-se estruturada em 4 artigos, os quais, além de detalhar o intento principal da norma almejada, indicando o valor e período de duração do auxílio financeiro em questões quais sejam R$ 600 por 6 meses. Argumenta a autora que em muitas cidades do estado de Santa Catarina ocorreu o aumento do índice de violência doméstica durante o período de isolamento social, sendo que muitas mulheres não denunciam o agressor por razões financeiras, motivo pelo qual a relevância da matéria fica demonstrada ao buscar proteção econômica das vítimas. Inclusive, eu incorporei aqui no projeto alguns pareceres já definidos pelo Supremo Tribunal Federal, dando como positiva a matéria, e por esse motivo voto pela aprovação com a emenda substitutiva global apenas das correções. Presidente. Ok. PL 145.6, tem o parecer do ministro relator pela tramitação da matéria com a emenda por ele esclarecida. Em discussão. Deputado Titon. Pois não, deputado Ivan. Bom dia a todos, senhores deputados. Eu observei ontem o texto do projeto de lei, que tem as suas maiores intenções, mas há uma observação importante que a gente tem que ter com relação ao artigo 50 da nossa Constituição Estadual, com relação à legitimidade para legislar sobre essa matéria. Razão pela qual, diante do interesse que tem o projeto, solicito vistas em gabinete, já me comprometendo com a deputada Ada de Luca de devolver na próxima terça-feira. Vista em gabinete, o deputado Ivan. Presidente, vista para a deputada Campanholo também, por favor. Obrigada. Vista, deputada Ana também. Continua com a palavra o deputado Fabiano. Sim, senhor presidente. Projeto de lei 152.5 dispõe sobre a criação do programa Vale Gás no estado de Santa Catarina e adota outras providências de autoria do deputado Paulo Essel. A matéria em apreço encontra-se estruturada em 7 artigos, os quais, além de detalhar o intento principal da norma almejada, indicando que o programa em análise deverá integrar
as ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social com regulamentação de seus preceitos pelo governador do Estado estabelecem que o custeio desta medida deve ser incorporado ao Plano Plurianual 2020-2023. Argumenta o autor que atualmente há 566 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, sendo que a pandemia do coronavírus piorou muito a situação dessas famílias, motivo pela qual a relevância da matéria fica demonstrada ao buscar garantir o acesso ao gás de cozinha, pois esse item é primordial no preparo da alimentação. Na sequência do trâmite legislativo, a proposição em pauta foi distribuída à relatoria desse deputado nos moldes regimentais. Inicialmente, cuida-se, proposição que nos remete para a discussão quanto à reserva de iniciativa prevista no artigo 61, inciso 1º da Constituição, em projetos que criem obrigações a órgãos do Poder Executivo com consequente aumento de despesa. No entanto, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não se permite interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Portanto, a presente proposição não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública estadual. Ademais, diante de vários posicionamentos do STF, é hora de nós, legisladores, nos desvincularmos da ideia de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo chefe do Estado. Deste modo, não é demais lembrar que, diante da vulnerabilidade social que tantas famílias se encontram nesse momento, devido aos efeitos que o Covid trouxeram para a renda das famílias pobres, sendo que, nesse período, muitas adentraram na linha da miséria, tornam-se necessárias ações rápidas e que, ao menos, minimizem estes efeitos. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual e aprovação do projeto de lei 152.5. PL 152.5, tem o parecer do ministro relator pela aprovação, pela tramitação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, vista para a deputada Ana Campanholo, por favor. Visto em gabinete da deputada Ana. Senhor presidente, de minha parte, esses são os projetos. Muito obrigado, deputado Fabiano. Deputado Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados que estão aí presentes, ao deputado Titon, nosso presidente. O primeiro projeto que eu levo a crivo dos colegas é o projeto de lei 170.7 de 2020, de autoria da deputada Paulinha. Trata-se de projeto de lei que altera a Lei 16.771 de 2015, que estabelece a gratuidade na travessia de ferryboats e balsas para as ambulâncias do SAMU, dos bombeiros e outros veículos das unidades de saúde pública destinado ao transporte de pacientes, para estender o benefício aos veículos de passeio próprios ou de terceiros utilizados no deslocamento de pacientes sob tratamento dialítico ou quimioterápico. No tocante à constitucionalidade e legalidade do projeto, na nossa concepção não padece nenhum vício. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental, do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. Neste caso, a matéria disposta no projeto de lei é a proteção à saúde nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, pois pretende que, além dos veículos públicos que transportam os pacientes, os veículos particulares que transportarem pacientes que estão em tratamento de diálise ou quimioterapia possam utilizar os ferryboats sem o pagamento da tarifa, desde que estejam regularmente cadastrados na Secretaria de Estado da Saúde. A lei que se pretende alterar também teve a origem de um parlamentar, do então deputado Jean Kuhlmann, e foi sancionado pelo governador João Raimundo Colombo. Assim,
projeto de lei não padece de qualquer tipo de vício, na nossa concepção, podendo ser aprovado e tramitado perante as outras comissões. Esse é o primeiro parecer, senhor presidente. PL 170, tem parecer do ministro relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado Ivan Nates. Deputado Ivan, com a palavra. Deputados, senhores deputados, essa questão do ferry-boat Blumenau, de Itajaí, aliás, tem criado um sério problema para toda a região lá do Vale do Itajaí, de Itajaí, Navegantes. É um debate que faz muito bem o deputado Mocelin, lá com Itajaí. Eu também participo dessa pauta, a deputada Paulinha. É uma matéria que está sempre recorrente, né, em debate ali na região. Há uma decisão recente do Tribunal Superior da STJ com relação à legitimidade da licitação que se opera por ali, e também esse procedimento é um procedimento de concessão de serviço público. Em face de todo esse emaranhado que existe e dessa concessão, eu solicito ver a deputada Paulinha para estudar melhor a matéria, a fim de compreender qual é o desejo e se de fato a gente pode fazer isso por um projeto de lei, à medida que é uma concessão de serviço público que permite aquele serviço e que foi garantido pelo STJ, razão pela qual peço vistas do projeto em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Ivan, ao PL 170.7. Continua com a palavra o deputado Fernando Vampiro. Liga o som. Obrigado, presidente. O próximo projeto é o 180.9/2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Trata-se de projeto de lei que estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas por vetores, febre amarela, Aedes albopictus e dengue, Aedes aegypti, do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei pretende criar uma política estadual de combate à propagação das doenças de febre amarela e dengue transmitidas mosquitos através da consolidação dos textos legais das leis 15.243 de 2010, 16.871 de 2016 e da 17.068 de 2017, e de alterações e melhorias na legislação vigente. No tocante à constitucionalidade e legalidade, o projeto, na nossa concepção, não padece de qualquer tipo de vício. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. Neste caso, a matéria disposta no projeto de lei é a proteção à saúde nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. As leis que pretendem se consolidar e atualizar também tiveram origem parlamentar, dos deputados Luiz Eduardo Xerém, a de 2010, Patrício Destro, a de 2016, e Fernando Coruja, a de 2017, ambas sancionadas pelos governadores Leonel Arcângelo Pavan e João Raimundo Colombo. Diante desse fato, na nossa concepção, não padece qualquer tipo de vício de constitucionalidade ou legalidade, podendo a matéria ser aprovada e tramitada nas comissões subsequentes. Esse é o parecer, senhor presidente. PL 180.9 tem o parecer favorável pela tramitação do eminente relator. Em discussão. Em votação. Se estiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. O próximo projeto, senhor presidente, é o 494.2/2019, de autoria do deputado Márcio Machado. Trata-se de projeto de lei que assegura aos portadores de diabetes o direito de atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais na rede pública e privada no âmbito do Estado de Santa Catarina. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do regimento interno desta Casa Legislativa. A matéria pretende dar atendimento de preferência ou prioridade na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais da rede pública e privada para diabéticos. A Secretaria de Estado da Saúde, em resposta à diligência de folhas 12 e 17, manifestou sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto. Abre aspas. Informamos que a proposta apresentada pode contribuir para o cuidado das pessoas com diabetes, uma vez que o jejum prolongado pode evoluir para quadros de hipoglicemia com severas complicações. A proposta reforça um direito destacado na Lei Orgânica de Saúde 8080/90, em seu artigo 7º, a qual destaca que a integralidade de assistência
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis da complexidade do sistema deve ser garantida a todo usuário do serviço público brasileiro. Ademais, a Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, ao apontar as políticas de promoção de saúde e de atenção básica, considera: a promoção de saúde tem em seu artigo 4º que a integralidade abarca as intervenções pautadas no reconhecimento da complexidade, potencialidade e singularidade de indivíduos, grupos e coletivos, construindo processos de trabalho articulados e integrais. A política, em seu artigo 6º, que é necessário promover a equidade e melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade de saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, político-culturais e ambientais. A política de atenção básica à saúde, em seu artigo 2º, reforça que as ações de saúde devem ser individuais, familiares e coletivas e devem envolver promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meios de práticas de cuidado integrado, podendo ser melhorado por legislação pertinente. Assim, percebe-se que o projeto de lei, objeto deste, reforça direitos destacados na Lei Orgânica da Saúde e contribui para a integralidade da assistência para a população de Santa Catarina. Diante deste fato, o projeto de lei, na nossa concepção, não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade, devendo seguir seu trâmite regimental para as próximas comissões. Esse é o parecer, senhor presidente. PL 494, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão. Em votação, se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, eu peço a autorização para retirar de pauta a mensagem de veto, tá bom? Obrigado. Ok. Deputado João Amin, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, a pedido do deputado Sargento Lima, eu retiro a devolução, eu iria devolver hoje o 216.4/2019 e faço a devolução de vista também do 496.4/2019, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as associações de municípios do Estado de Santa Catarina. Bom, a primeira manifestação nesse projeto foi do deputado Milton Obos, o qual solicitou diligência à FECAM. Como se solicitou diligência à FECAM, que é uma instituição de caráter privado, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a diligência não foi efetivada. Bom, a Casa Civil nem diligência fazia, pelo jeito, né? Por esta razão, a manifestação da FECAM, aprovada por essa comissão, ela jamais chegou ao projeto de lei. A diligência enviada à PGE concluiu pela inconstitucionalidade de alguns artigos do projeto de lei. Assim sendo, o meu voto vista, no sentido de que seja diligenciado diretamente à FECAM, para que esta traga aos autos a sua manifestação, bem como a autora, a deputada Paulinha, para que esta tenha ciência da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e possa ter a possibilidade de se manifestar ou alterar os dispositivos tidos como inconstitucionais pela PGE. Esse seria o meu voto, presidente. Vossa Excelência solicita, então, diligência, é isto? A FECAM e a manifestação da Procuradoria à autora. É o PL 496 que nós estamos discutindo, de autoria da deputada Paulinha, tem o parecer do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, pela admissibilidade, e agora o voto visto, deputado João, pela diligência. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado João Amin, a personalidade legal e substituível global não é minha? Presidente, falhou o áudio aqui. Pode repetir, Vampiro? Um voto desse processo pela constitucionalidade e legalidade, apresentando um substituível global, não é meu? Aí a pergunta tem que ser para o Titon, eu estou fazendo um voto vista. Não, eu não. Me auxilia aqui, a assessoria é do Kennedy, o deputado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Desculpa. É o relator, é o deputado Kennedy.
Em discussão, eu gostaria de ouvir a manifestação do deputado Kenny, que é o relator. Senhor presidente, bom dia a todos. Na verdade, como eu falei na outra vez, nós demos agilidade nesse processo e o meu voto foi pela manutenção. Eu continuo com o meu voto, mas respeito a posição dos demais colegas. Vossa Excelência concorda com o pedido de diligência, então, do deputado João Amin, né? Não, Perfeito. Não, pode. O teu é a diligência, né? o meu voto visto é pela diligência. A FECAM, muito parecido do que o deputado Milton Obos fez anteriormente, mas não teve resposta. A Casa Civil, a diligência era para ter sido feita pela Casa Civil, mas nem diligência, pelo jeito, a Casa Civil fazia. Perfeito. Eu fico com o voto, a diligência, senhor presidente, do deputado João Amin. Ok. E em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, seria apenas isso. Deputado João retirou? Isso, a pedido do Lima, eu retirei o 216. Seria apenas essa a minha contribuição, presidente. Ok. Muito obrigado, deputado João. Com a palavra, deputado Ivan. Mais uma vez, muito bom dia, senhores deputados. Eu queria devolver alguns projetos que estão comigo. Começando pelo voto vistas. Devolução de voto vista ao projeto de lei 4.5 de 2020, iniciativa do deputado Jair Minotto, que torna obrigatória a instalação de pisos antiderrapantes nos banheiros que dispõem de chuveiros, tais como, não limitando aqueles a hotéis, pensões, albergues, clubes sociais, centros esportivos, academias, ginásios, hospitais, clínicas, empresas privadas e de todo e qualquer estabelecimento privado do Estado de Santa Catarina que disponha desse serviço para clientes ou funcionários. O autor deixou fora os empreendimentos públicos. As pessoas não escorregam nos empreendimentos públicos, né? Só nos privados. Aí depois foi feita uma emenda para corrigir isso. Mas cabe lembrar que o relator da matéria, deputado Kenneth Nunes, se pronunciou pela admissibilidade do projeto, folhas 5 e 6, no termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor. Na sequência, após meu pedido de voto vistas, o autor apresentou uma subemenda modificativa, folhas 9 e 10, nos seguintes termos. Emenda substitutiva global, artigo 3º, os estabelecimentos referidos no artigo 1º têm um prazo de 545 dias úteis para apresentarem as disposições dessa lei a contar da data da sua publicação, ou seja, 2 anos. Esse é o andamento processual até o momento. Voltando ao parecer exarado pelo relator, devo registrar que, de acordo com as suas bem lançadas considerações acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade do texto normativo almejado, entretanto, considero, senhores deputados, que obrigar também estabelecimentos públicos e privados já em funcionamento a instalarem pisos antiderrapantes na totalidade de área molhada dos chuveiros, disponibilizados com uso público, continuará por certo, para agravar ainda mais a já difícil e delicada situação de ordem financeira por esses atualmente enfrentada. Ou seja, hotéis, bares, restaurantes, pousadas enfrentam a grande crise do Covid e obrigá-los, nesse momento, a fazer reparos em toda a sua área molhada, inclusive de empreendimentos que estão, às vezes, há mais de século instalados, exigiria uma despesa, ao meu ver, desnecessária nesse momento. Assim, com o fito de desonerar os estabelecimentos já edificados da obrigação contida na norma perseguida, entendo necessária a apresentação de uma emenda substitutiva global,
Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 4.5/2020, no termos da emenda substitutiva global, que ora apresento. Parágrafo 1º. Torna obrigatória a instalação de pisos antiderrapantes nas áreas molhadas que utilizem banheiro com chuveiro de todas as construções e estabelecimentos públicos e de empresas privadas. As edificações... global só é para os novos empreendimentos. Ah, certo. Desculpa que a assessoria fez um reparo. Na verdade, o autor apresentou uma nova substitutiva global, uma nova redação, né? E eu modifico essa redação para apresentar o seguinte: dispõe sobre a instalação do piso de antiderrapantes nas áreas molhadas, nas novas edificações de estabelecimentos públicos e privados que ofereçam chuveiros para uso público no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parágrafo 1º. As novas edificações de estabelecimentos públicos ou privados que ofereçam chuveiro para uso público devem dispor de piso antiderrapante na totalidade da área molhada, observadas as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para efeitos dessa lei, destina-se piso derrapante revestido que diminui o risco de escorregar. A área molhada é delimitada e localizada onde se encontra o chuveiro. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, o autor apresenta o projeto de lei para que, em 2 anos, todos os estabelecimentos estejam adequados. Eu modifico para que a lei só vala para os novos empreendimentos. É como eu voto, senhor presidente. PL 405 tem como relator o deputado Kennedy Nunes, que deu seu parecer pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Agora, tem outra emenda no voto vista do deputado Ivan. Eu consulto o deputado Kennedy Nunes, que é o relator. Senhor presidente... Posso pedir vista em gabinete, senhor presidente, para conhecer esse voto do deputado Ivan? Eu me comprometo em trazer semana que vem. Se tu tirar o teu voto... É regimental, vista... O deputado Kennedy quer se manifestar antes ou agora, com o pedido de vista, não se manifesta mais? Não, eu só gostaria de dizer que essa construção do voto de vista foi feita, inclusive, com o autor do projeto, e eu iria retirar o meu parecer e colocar somente o voto do deputado Ivan Nats. Mas agora fica em vistas com a deputada Paulinha, mas quando retornar, eu vou retirar o meu parecer e acatar na integralidade o voto de vista do deputado Ivan, que foi construído, inclusive, com as outras partes, e o autor, que é o deputado Jair Mioto. Eu me comprometo a trazer semana que vem, tá, meninos? É só em razão da pauta, se afeta a região também que eu atuo, eu gostaria de fazer algumas consultas ao setor produtivo também, tá? Obrigada. Ok, vista em gabinete, a deputada Paulinha, continua. Mas, senhor presidente, só para dizer, a deputada Paulinha, só então foque no voto de vistas do deputado Ivan, o meu já não mais. Ok. Deputado Ivan, pode continuar. Voto vistas ao projeto de lei complementar 03.0/2019, com amparo ao regimento interno, apresenta a Vossa Excelência voto vistas, que dispõe sobre o Sistema Educacional Estadual de Educação, a fim de incluir a previsão de educação domiciliar. Após lida a matéria no expediente da sessão do dia 26 de fevereiro de 2019, foram os autos encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, tendo o relator da matéria, deputado Kennedy Nunes, se pronunciado pela admissibilidade da continuidade da tramitação da presente proposta legislativa. Começo anotando que compete a essa comissão promover a análise desta matéria à luz dos requisitos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regentabilidade técnica apresentada à matéria. Com a devida vênia, ouso divergir do relator, deputado Kennedy Nunes, a qual estimo maior apreço, pelas seguintes razões que apresento a Vossas Excelências. Com bases, a educação básica brasileira
tem como diretriz fundamental o Plano Nacional de Educação. Essa é a base da instrumentalidade da educação brasileira. E esse Plano Nacional de Educação é uma estrutura preparada para poder direcionar todos os estados na forma com que conduzirão as suas políticas públicas de educação. O texto, senhores deputados, da Constituição Federal, no artigo 22, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional. É o artigo 22, inciso 24 da nossa Constituição. Vou repetir. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes, a base da educação nacional. Ademais, nesse sentido, a jurisprudência do STF, no recurso extraordinário 88.815 do Rio Grande do Sul, da relatoria do ministro Roberto Barroso, no pleno do dia 12/9 de 2018, asseverou no seu julgamento de que é necessária asseverou no seu voto e entendeu Sua Excelência, o ministro Barroso, que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes. Por exemplo, ademais, para a maioria dos ministros, esse método de ensino só poderá ser tornado válido se aprovada uma lei editada pelo Congresso Nacional, que me permita avaliar não só o aprendizado, mas também a socialização do estudante educado em casa. Veja-se, o voto do eminente ministro Roberto Barroso. Constitucional, educação, direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à efetividade da cidadania. Deve ser solidário ao Estado da família na prestação do ensino fundamental. Necessidade de lei formal, editada pelo Congresso Nacional para regulamentar o ensino domiciliar. Recurso desprovido. As razões do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal estão inseridas no meu voto. Portanto, senhores deputados, ao meu ver, ainda que encontre razões suficientes para avançar na qualidade do ensino, na condição de que os estudantes podem fazer um trabalho misto, ter educação em casa e ter educação também na escola, ainda que eu entenda que existam razões para que a gente possa avançar significativamente na educação domiciliar, eu encontro o enfrentamento da Constituição Federal no encaminhamento da matéria e também encontro alguns outros problemas que eu acho que são fundamentais para que a gente determine a competência do Congresso Nacional para regulamentar esse tipo de procedimento. Por exemplo, um servidor público federal que presta serviço aqui em Santa Catarina, ele tem os seus filhos na escola pública ou privada, e, de repente, esse servidor público federal é transferido para uma outra unidade da federação, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Está aqui em Santa Catarina, está legalizado, a gente tem o homeschooling, a gente tem tudo isso, e aí esse aluno é transferido, esse pai é transferido para uma outra cidade da unidade da federação. E lá nessa outra unidade da federação, esse homeschooling não é aceito. As condições do homeschooling não são regulamentadas por lei estadual. Como você vai fazer? Como é que você vai fazer isso? Como é que um aluno vai chegar num outro estado e vai dizer, não, aqui a gente não aceita? Vai voltar para a primeira série do ano primário? Vai voltar para a quinta série? Então, é um problema que a União tem que resolver, para não prejudicar o interesse das crianças, que elas são as vulneráveis. Nesse momento, e as razões do meu voto, são para proteger o infante, proteger a criança. E a legislação catarinense não pode colocar ela numa situação que ela não possa, lá na frente, resolver o seu problema por falta de uma regulamentação federal. Então, senhores deputados,
com a devida vênia que tenho a todos aqueles que entendem de modo contrário, nós temos que considerar que o Brasil ele avança, né, significativamente na qualidade da educação. E avança também na condição da qualidade da educação domiciliar, que é o objeto desse projeto. Eu acredito piamente que se as duas coisas andarem juntos, a escola e o domiciliar, nós vamos avançar muitos anos na qualidade da educação dos catarinenses. Agora, romper com um dos movimentos sem o Congresso Nacional regulamentar isso, me parece muito temerário. Então, para encerrar, senhores deputados, porque, me desculpe alongar, porque a matéria efetivamente é controvertida, eu recebi mais de 800 ligações no meu celular, mensagens de pais que querem educação em casa, e a matéria, então, tem interesse de muitas famílias, mas eu me encontro convencido de que ela é, nesse momento, flagrantemente constitucional. Várias decisões do Tribunal Regional Federal Federal aqui da nossa região são no sentido de que essa matéria é inconstitucional enquanto o Congresso não regulamentar. O Supremo segue a mesma linha. Então, não há como a Assembleia Legislativa enfrentar as decisões que são proferidas nesse sentido, sem não cometer uma afronta à Constituição Federal, já que compete ao Supremo Tribunal Federal a regulamentação específica dos princípios constitucionais, e ele disse que é o Congresso Nacional que deve regulamentar essa matéria. Razão pela qual apresento um voto vistas, divergência do deputado Kennedy Nunes, para considerar a matéria inconstitucional, senhor presidente. É como eu voto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Paulinha. Bem, eu quero deixar aqui uma breve manifestação acerca dessa matéria. Eu acho que nisso o deputado Ivan também deve concordar. Nós todos, com essa situação da Covid, nos tomamos por uma nova realidade, que não nos permite mais fechar os olhos para homeschooling. Uma coisa seria esse debate há 3, 4 meses atrás. Agora, onde as crianças já estão sendo obrigadas a um regime de educação domiciliar. Essa que é a verdade. E, nesse momento, eu penso que Santa Catarina pode, sim, protagonizar essa discussão. Eu entendo que, quando do julgamento federal, o magistrado, claramente, ele não disse que a homeschooling era uma atividade proibida, bem disse o deputado Ivan, ele apenas disse que caberia regulamentação. Ao meu ver, analisando o espectro constitucional, que é o que nos cabe, eu entendo, senhor presidente, que o Sistema Estadual de Educação tem soberania para discutir sobre essa matéria. Ainda que eu concorde com o deputado Ivan, que a regulamentação por outros estados e pela própria União, ela também se faz emergente. No entanto, eu penso que a gente deveria permitir que essa matéria prosseguisse e que ela chegasse à Comissão de Educação para a gente construir o marco regulatório para a educação domiciliar aqui em Santa Catarina. É uma prática que já é reconhecida em vários lugares do mundo e que, mais do que nunca, tem se mostrado, nos tempos atuais, oportuna e necessária. Então, eu voto favorável com o deputado. Eu vou deixar o meu voto declarado, senhor presidente, porque eu vou fazer um deslocamento e vou me reconectar na reunião, mas eu preciso me deslocar. Por isso, eu já quero deixar aqui consagrado o meu voto em favor do relatório apresentado pelo deputado Kennedy, fazendo votos que essa questão chegue até a Comissão de Educação para trazer esse protagonismo também para o Estado de Santa Catarina. Diante das palavras da deputada Paulinha, então está devolvendo a vista também, que está com Vossa Excelência. Vossa Excelência. Isso, senhor presidente, eu esqueci de falar isso, mas estou devolvendo a vista também, sim. Mesmo assim, nós temos como relator o deputado Kennedy Nunes, que tem pela admissibilidade, tem um voto de divergência do deputado Ivan, mas não vamos deliberar, porque ainda está em vista para o deputado Fabiano. Senhor presidente, se me permite, eu vou devolver esse
voto vista sem manifestação, até porque o deputado Ivan já foi muito feliz nos seus argumentos, falando da inconstitucionalidade da matéria. Eu recebi vários documentos aqui, inclusive alguns contraditórios na defesa da educação domiciliar. Entendo também que é um assunto que a Comissão de Educação vai debatê-lo mais detalhadamente, mas eu fico com o voto, com o relatório do deputado Ivan. Bom, com a devolução do vice-deputado Fabiano e também da Paulinha, então nós podemos deliberar. Senhor presidente, teremos discussão do voto do deputado Ivan e do voto do deputado Kennedy? Já vamos... Pode discutir, deputada Ana. Eu iria... Muito obrigada. Abrir a discussão. Obrigada. Senhor presidente, gostaria de contrapor, principalmente de forma técnica, os argumentos do deputado Ivan, e entendendo também que esta Comissão de Constituição e Justiça, além de tratar das questões constitucionais, também pode abordar, no mérito das suas discussões, o interesse público das matérias, a razoabilidade das matérias quanto à aceitabilidade da população e à importância dessas matérias. Só para começar a formalizar essa questão, nós tínhamos em 2018, segundo pesquisas, 7.500 famílias homeschoolers no Brasil. Então, eram em 2018, 15 mil crianças que estudavam em casa. As prospecções das pesquisas a respeito disso indicam que essa modalidade é a modalidade educacional que mais cresce no Brasil, cerca de 50% por ano. Então, neste ano, 2019, na mudança de 2019 para 2020, nós tínhamos cerca de 10 mil famílias homeschoolers. Espera-se que até 2022 nós tenhamos até 20 mil famílias homeschoolers. Então, a educação domiciliar, ela acontece e não vai deixar de acontecer por falta de regulamentação. Os pais continuarão a educar os seus filhos em casa. E nós entendemos que as famílias são as mais interessadas em agirem em proteção dos seus próprios filhos, mais do que a Secretaria de Educação, com todo respeito aos colegas deputados, mais do que nós mesmos políticos, ninguém tem maior interesse nas crianças e nos seus próprios filhos do que os próprios pais. Este é uma pauta de interesse público. E quanto às colocações do deputado Ivan a respeito da constitucionalidade, o principal argumento do deputado diz respeito a um recurso que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, avaliando a questão de uma menina que estudava em homeschooling no estado do Rio Grande do Sul. Esse processo, julgado pelo STF, concluiu que, em resposta às indagações dos pais, a pergunta principal deste processo, colocando numa linguagem acessível ao cidadão, é: posso fazer educação domiciliar sem regulamentação? A resposta do Supremo Tribunal Federal, óbvio, foi não. Você não pode fazer educação domiciliar sem regulamentação. O Supremo Tribunal Federal não julgou se era constitucional ou não que as casas legislativas estaduais, como esta aqui, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, se era ou não constitucional que nós apresentássemos propostas de regulamentação. Veja bem, nós temos na Constituição o artigo 22 e o 24. O 22 diz o seguinte: diretrizes e bases da educação como competência privativa da União. Isso tem que ser deixado bem claro. De uma forma, formalmente, as diretrizes e bases da educação formal, ou seja, a escolarização, é uma competência privativa da União. Mas nós não estamos falando de um processo educacional através da escola, então nós não estamos falando de escolarização. No artigo 24, a Constituição diz: educação e ensino como tema de legislação concorrente entre Estados e União. Então, você veja, segundo a nossa Lei Complementar 95/98, a educação escolar é competência da LDB. Só que a educação domiciliar, ela é externa aos âmbitos das diretrizes da LDB, não é uma educação escolar. Então, nós não estamos competindo com a LDB, nós estamos regulando uma outra alternativa de educação. Então, nós poderíamos dizer que, neste caso, nossa principal atenção deveria ser ao artigo 24 da Constituição Federal, e não ao artigo 22. Então, o argumento do deputado Ivan realmente ele é razoável, porque, de fato, o STF disse um não para aquela família homeschooler do Rio Grande do Sul. Mas ele não disse um não para todas as famílias homeschoolers do Brasil e do mundo, ou do Brasil especificamente. Não disse que Santa Catarina, Paraná,
Amapá não podem legislar sobre isso. Disse apenas que não se pode aplicar esse tipo de educação sem regulamentação. E o que nós estamos tentando fazer aqui é justamente apresentar uma regulamentação para que essas famílias saiam do que eu chamo de limbo jurídico. Essas cerca de 1.000 famílias catarinenses que praticam homeschooling, elas fazem isso com convicção e qualidade. Elas não vão se curvar à falta de regulamentação. Então, nós estaremos colocando essas famílias numa condição quase de ilegalidade, quase que cometendo um crime, enquanto nós temos a possibilidade de regulamentar. Veja, não foi sequer ventilado nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, nessa discussão que o deputado Ivan trouxe para cá, não foi sequer mencionado na petição a possibilidade de uma regulamentação estadual. O que o Supremo disse, e eu volto a repetir, não é possível, não é permitido realizar educação domiciliar sem regulamentação. Nada foi dito sobre as possibilidades de regulamentar. Então, é preciso considerar ainda juridicamente uma outra questão. O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. E nós sabemos que esses pactos internacionais, como os das Declarações Universais de Direitos Humanos, eles são supraconstitucionais, são maiores até que a nossa LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lemos o seguinte: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero da educação que será ministrada aos seus filhos. O Brasil é signatário desse acordo. E nós aqui, podando aos pais o direito de decidir sobre alternativas educacionais, estamos desrespeitando um direito humano que é fundamental. Ainda o deputado Ivan falou sobre socialização. Esse é um dos maiores mitos, uma das maiores falácias sobre a educação domiciliar, como se as crianças que não fossem à escola não socializassem. Lembrando o seguinte, a escola é uma invenção moderna. A educação domiciliar ou a educação em casa é o mais tradicional dos modelos educacionais. Absolutamente toda a humanidade estudou nesse modelo até o início do século XX, ou até meados do século XIX, quando a escolarização pública foi implementada. Então, a humanidade chegou até aqui através do homeschooling. Hoje, claro, se torna uma modalidade alternativa e não é mais o convencional. Mas, por milênios, essa foi a forma convencional de educar. E as crianças estavam, sim, muito bem socializadas. Eu já citei na nossa reunião da comissão inúmeras personalidades, inclusive gênios que foram formados em casa. O deputado citou também a centralização do Plano Nacional da Educação, e de uma forma genérica, argumentou sobre a centralização dos parâmetros educacionais. Na minha concepção e na concepção de diversos filósofos da educação e pedagogos, toda centralização é prejudicial. Seja centralização de poder, centralização educacional, centralização de qualquer tipo de sistema, porque ignora peculiaridades, particularidades e a diversidade das famílias e das crianças. Sobre o argumento da mudança dos pais de Estado, Santa Catarina será, como já que esse argumento foi apresentado, pioneira na regulamentação, servirá de exemplo para todo o Brasil. Essa é uma modalidade educacional, senhor presidente, que já existe em mais de 60 países, países de primeiro mundo e países subdesenvolvidos, ou países de terceiro mundo, como o caso do Brasil. Não é uma questão de qualidade econômica e desenvolvimento ou de IDH dos países, mas uma questão de liberdade fundamental. Então, por exemplo, Colômbia, Equador, Chile, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Rússia, Reino Unido, Israel, África do Sul, Japão, Filipinas, Singapura. Então, você vê países de toda sorte de grandeza econômica já praticam esse modelo de educação. Apresenta para as famílias que adotarem esse modelo vantagens de mobilidade e segurança. Muitas famílias procuram o homeschooling pela distância de deslocar seus filhos até a escola. Por questões de segurança, nós estamos vendo escolas cada vez mais violentas. E o que mais me impressionou nos argumentos do deputado Ivan, e que eu gostaria de rebater, foi ele ter citado uma crescente na qualidade educacional do Brasil. Isso é a maior inverdade do mundo. O Brasil tem uma das piores educações do mundo e da América Latina, com certeza. Últimos testes internacionais colocam o Brasil em último ou penúltimo lugar, à frente apenas da Indonésia. Ou seja, graças a Deus, porque a Indonésia existe, senão nós estaríamos no último lugar. Então, só para o senhor ter uma ideia, eu vou ler um pequeno parágrafo da revista, de um portal do Globo. A Rede Globo, os portais do Globo são um dos maiores incentivadores da escola pública, são propagandistas da escola pública. E mesmo
mesmo eles vincularam uma matéria em 2015 que diz o seguinte: 65% dos nossos alunos brasileiros do 5º ano de escola pública não sabem o que é um quadrado, um triângulo e um círculo. Como que o deputado Ivan disse para a gente que a escola pública tem um índice educacional crescente, 60% dos nossos alunos não conseguem localizar informação explícita num conto de fadas ou numa reportagem. No 9º ano, 90% não sabe converter uma medida dada em metros para centímetros. Ou seja, não sabe dividir uma coisa por 100. Né? Alunos do 9º ano. Então, apenas para concluir, senhor presidente, há ainda alguns argumentos citados pelo deputado Ivan, que eu considero que são falaciosos, além desses da sociabilidade. Muito se diz, por exemplo, que essa é uma educação elitista, foi um argumento citado nessa comissão anteriormente, não nesta reunião, mas em reuniões anteriores. Na verdade, as famílias brasileiras que praticam homeschooling são de maioria classe média, e não da elite, não são de classe alta. E mesmo o fato de serem de classe média demonstram o seguinte: essas famílias têm condição de pagar uma educação particular, têm condição de pagar uma escola particular e ainda assim optam pelo sistema domiciliar, ou seja, estão dizendo que, no seu entendimento, a educação domiciliar é superior até mesmo à educação particular de escolas de alto nível. Nós também temos famílias que ainda não aderiram à educação domiciliar por falta de regulamentação. Numa pesquisa que foi realizada pela ANED, em 2018, metade das famílias entrevistadas disse que estava esperando regulamentação para realizar. E Santa Catarina é o estado do Brasil que mais tem educador domiciliar, que mais tem pai educador. E isso é um exemplo, deveria servir de inspiração e não deveria servir para que nós, políticos, tentássemos oprimir ou impedir esse tipo de educação. É um exemplo, um pai ou uma mãe que pretendem dedicar horas e horas do seu dia para educar os seus próprios filhos. E, para terminar, eu gostaria de citar alguns benefícios que têm sido observados em outros países nesse tipo de educação. As crianças amadurecem mais rápido, há mais disciplina e mais diversidade, há mais possibilidades de aplicar uma educação interdisciplinar, que é muito falada na escola pública, a dificuldade de fazer a professora de matemática conversar com a professora de português, com a professora de biologia. Esse problema não existe na educação domiciliar. O espírito empreendedor nas crianças é aflorado desde cedo e, o mais importante, o desempenho escolar de crianças que estudam em homeschooling, ou seja, em educação domiciliar, é 30% superior a crianças que estudam no modelo convencional, mesmo crianças que estudam em escolas particulares. Então, esta é uma das alternativas mais bem-sucedidas do modelo entre os modelos educacionais do mundo. Para concluir, nos Estados Unidos, que é um dos países modelo desse tipo de educação, apenas 4% das famílias são homeschoolers. Então, há ainda uma segunda falácia sobre o perigo de que os professores venham a perder emprego ou que isso afete o sistema educacional convencional. Isso não vai acontecer, porque mesmo nos países onde ela é mais bem-sucedida, são pequenos grupos que realizam esse modelo. É uma modalidade que cresce no Brasil 50% por ano e que cresce em outros países também. E só para terminar, sobre os benefícios do interesse público e mesmo os benefícios para o Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas famílias educadoras acabam gerando uma economia de 27 bilhões de dólares aos cofres públicos americanos. E isso também aconteceria no Brasil, porque são famílias que não acessam o sistema escolar público e assim geram uma série de economias, desde o livro didático, variedade de vagas, enfim, seriam bilhões de reais sendo economizados. E também seria uma alternativa às crianças com deficiências, crianças com deficiência mental ou física, crianças que moram afastadas da escola, crianças cujos pais pretendem ter uma educação religiosa ou ou antirreligiosa, diferente daquela ministrada na escola. Então, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, desculpa ter me estendido tanto, e peço aos senhores deputados que avaliem principalmente os primeiros tópicos que eu mencionei sobre a constitucionalidade e as variadas interpretações que nós podemos ter sobre a decisão do STF, no caso que julgou do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Titon. Pois não, deputado Ivan. Eu não estendi meu voto para o mérito, porque o mérito, obviamente, será discutido pela Comissão de Educação. Cada um tem as suas razões, é uma matéria evidentemente controvertida. Se não fosse tão controvertida, a deputada não teria usado quase 1 hora para apresentar as razões do seu convencimento.
Evidentemente, é uma matéria complexa, não é uma matéria simples, né? Nós somos um país ainda de semi-analfabetos. Até 1980, nós tínhamos no Brasil menos de um terço da população que sabia ler e escrever. Quanto que na Europa, há 500 anos atrás, as pessoas já frequentavam universidades. No Brasil, a gente cortava cana e produzia açúcar e álcool. Então, comparar a nossa evolução com os países europeus, evidentemente, é muito difícil. Afinal de contas, somos um país ainda muito jovem e o ensino público nasceu muito tarde, lamentavelmente. Se tivesse nascido mais cedo, como nasceu nos Estados Unidos, como nasceu na Europa, como nasceu nos países desenvolvidos, nós estaríamos muito à frente. Fato é que a gente começou muito tarde, somos um país ainda de analfabeto. Meu pai, minha mãe, que morreram aos 75 anos, não sabiam ler e não escrever, porque não havia ensino público para eles. E eu acho que todos os deputados aqui passaram também por essa situação. Quem tem um pai mais idoso sabe disso. Agora, só queria fazer uma correção, deputada Ana Campanholo, com o carinho que tem pela Vossa Excelência, é guerreira nas suas pautas, tenho que reconhecer. Apenas um reparo para que quem acompanha a gente não acredite que eu esteja utilizando de um voto do STF para amparar uma razão que não tenho. Eu queria ler para Vossas Excelências o item 4 do voto do STF, do ministro Barroso, para dizer que não cabe a educação domiciliar enquanto não regulamentada pelo Congresso Nacional. Item 4. O ensino domiciliar é um direito público subjetivo do aluno ou de sua família. Então, o STF reconhece o direito. Porém, não é vedada constitucionalmente a sua criação por meio de lei federal. Então, o Supremo diz que essa é uma instituição que pode ser institucionalizada no Brasil e deve. E deve. Mas o Supremo diz que é vedada a constitucionalidade da sua criação por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional determinou, o Supremo Tribunal Federal diz que o homeschooling só valerá no Brasil se for editada uma lei pelo Congresso Nacional para regulamentar o ensino domiciliar. É isso que diz o Supremo Tribunal Federal no seu voto. Eu vou repetir. É possível, dá, tem condição, pode fazer, é um direito subjetivo, mas precisa de lei editada pelo Congresso Nacional para regulamentar o ensino domiciliar. É com essa tese, deputada, que eu apresento o meu voto. Não faço mais discussão, está encerrada de minha parte a discussão, só para não passar para quem está em casa de que eu construí um voto do STF. Não, não construí um voto do STF. O STF diz que isso é possível, contanto que tenha uma lei federal, editada pelo Congresso Nacional. Razão pela qual eu entendo que a Assembleia Legislativa não tem competência para regulamentar a matéria. É isso, senhor presidente. Ok, vamos deliberar, então. Para esclarecer a todos os parlamentares, membros da comissão, como também todos aqueles que estão nos assistindo através da TVA, e nós estamos discutindo o PLC 3.0, de autoria do deputado Bruno Souza, que tem como relator o deputado Kendi Nunes, que deu seu voto pela admissibilidade. Temos um voto divergente do deputado Ivan, pela não tramitação da matéria. Tem precedência o voto do relator, se caso for derrotado, já vale o voto vista do deputado Ivan. Presidente, portanto, a palavra do deputado Kennedy. Deputado Kennedy, então, com a palavra. Só para dizer que eu mantenho o meu voto pela admissibilidade do projeto. Estou aqui num ambiente quase que de camarote para assistir a deputada Ana com as suas falas e o deputado Ivan com as suas falas, mas chega a uma conclusão, deputado Ivan. Vossa Excelência, quando fala ali com relação ao Supremo, que diz que é objetivo, e a Câmara,
Aí eu entro naquela minha tese, né? O único poder que tem que ouvir a população e trabalhar ouvindo a população somos nós, deputados. Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro do Poder Judiciário não ouve população, ele fica nos autos. Então, mediante isso, e mediante que agora, se eu vou acreditar para fazer o meu voto nas famílias que já estão fazendo homeschooling e depender do Supremo, não tenho dúvida que eu fico com as famílias. Por isso, mantenho meu voto, peço vênia aos deputados que a gente possa manter esta admissibilidade, para daí o mérito ser discutido lá na Comissão de Educação. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, deputado Maurício. Pois não, deputado Maurício. Eu, na hora de manifestar o voto, iria colocar o meu posicionamento. Estava lendo aqui agora, falando em Supremo Tribunal Federal, que o Celso de Mello diz que quando comparou Bolsonaro a Hitler, era uma opinião pessoal que não devia ser divulgada. Ele colocou isso no Twitter. E o ministro da Educação, que disse que os bandidos do STF deviam ser presos, disse numa reunião fechada, não disse no Twitter. E eles estão processando. Então, aquele STF, que deveria ser um orgulho para o país, infelizmente, é a nossa maior vergonha. Quanto ao projeto, senhor presidente, eu já teve momentos aí que eu fui membro da mesa, e tem os deputados que não estão na mesa, estão em outras comissões, e normalmente eles acabam ficando alijados da discussão de muitos projetos, porque chega na Comissão de Constituição e Justiça e, claro, nós temos que julgar a constitucionalidade e tal, mas temos que permitir um debate mais amplo com a participação das demais comissões e dos demais deputados, porque senão chega até aqui, vê a constitucionalidade, o projeto é arquivado, não acaba tendo uma discussão mais ampla da Assembleia. Eu, particularmente, acho que toda criança tem que passar pela escola, tem que aprender a compartilhar, a conviver, a dialogar, a ser tolerante com outras crianças. Nós não podemos correr o risco de famílias criar pessoas em dissintonia com o convívio social. Então, acho que a convivência das crianças com a escola é fundamental. Todos nós tivemos essa base, é lá que você aprende ou a esconder o teu saber para só você saber e o coleguinha ir mal, ou você aprende a, se você sabe, querer passar o coleguinha para ele também aprender, para conviverem e para mudar. Então, o meu voto acompanha o parecer do deputado Kennedy, mesmo concordando em boa parte com o deputado Ivanates, mas é assim pelo prosseguimento que vá para a Comissão de Educação e que tenha um amplo debate no Estado de Santa Catarina, senhor presidente. Obrigado. Ok, então, vamos deliberar, então, tem precedência o voto do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, que é pela admissibilidade. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Deputado Ivan. Fabiano, contrário. Deputado Fabiano e deputado Ivan, seu contrário. Então, está aprovado por maioria o parecer do eminente relator, deputado Kennedy Nunes, e prejudicado, então, o voto vice-deputado Ivan. Senhor Vossa presidente, Excelência continua com a palavra, deputado Ivan. Pedido de diligência ao PL 519.5, 2019. Examinando autos, constatei que foi aprovado na reunião do dia 18 de fevereiro de 2020 por este colegiado o diligenciamento por mim solicitado para que houvesse a manifestação da Secretaria de Estado e da Saúde e do Conselho Estadual de Saúde acerca do tema. No entanto, essa deliberação não se encontra nos autos, senhor presidente, razão pela qual apresento novo pedido de diligência ao PL 519.5, 2019.
Novo pedido de diligência por parte do relator ao PL 519. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de diligência ao PL 164.9, de 2020, de autoria do deputado Paulo Essel, que institui o Cadastro Estadual de Boas Práticas na Gestão Pública, contendo informações sobre políticas públicas aplicadas ao Estado de Santa Catarina. Apresento a Vossa Excelência pedido de diligência à Secretaria de Estado da Administração e do Departamento de Administração Pública da UDESC e da Procuradoria-Geral do Estado. PL 164 tem o relatório do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer a proposta de suscitação do ato 7.2 de 2020. Trata-se de pedido de suscitação de ato de autoria do deputado Gessé Lopes. Nesse contexto, há de se deixar claro que só existem duas possibilidades do Poder Legislativo suscitar decretos do Poder Executivo, precisamente quando esses decretos exorbitarem o poder regulamentador do Estado ou atacar os limites da delegação legislativa. Não compete ao Poder Legislativo suscitar decretos do chefe do Poder Executivo que não estritamente decorrentes de poder de regulamentar. Meu voto pela rejeição à suscitação do decreto 562, de 17 de abril de 2020, senhor presidente. Desculpe aí, deputado Ivan, seu voto é? É o parecer a proposta de suscitação de ato número 7 de 2002, de autoria do deputado Gessé Lopes. Apresentam o voto pela inexistência dos elementos necessários à tramitação da suscitação do ato. Rejeição. Pela não tramitação? Pela não tramitação? Isso, senhor presidente. PSA 7.2, de autoria do deputado Gessé Lopes, tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu solicito autorização para fazer devolução do PL 9.5 de 2020, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 105 e 109 da Lei 6.218 de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. E também do PL 112.8 de 2020, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que altera o mesmo artigo e lei. Devolvo sem manifestação a Vossa Excelência. Senhor presidente, questão de ordem, deputada Ana. Pois não, deputada Ana. Também estou com vista em gabinete do PLC, de autoria do governo, 9.5 de 2020, acerca dos militares, e o deputado Ivan está devolvendo vista, mas eu não estou preparada para isso. Gostaria de pedir mais uma semana para o senhor, para devolver na próxima sessão. Ok, continue em vista com Vossa Excelência. Obrigada. Isso é o 9.5. O 112.8... Presidente, João Amin, o do Caropreso eu também pediria mais uma semana, eu vou tentar contato com ele e me comprometo a devolver na próxima semana. Ok, continua em vista o deputado João, então, 112. Senhor presidente, só para alertar os dois deputados, se me permite, o deputado João Amin e a deputada Ana, de que o deputado Caropreso apresentou um projeto de lei, havia, no meu ver, um vício de inconstitucionalidade, o governo apresentou um outro projeto de lei, mudou o chefe da Polícia Militar e veio um substitutivo global àquele projeto que o governo tinha apresentado. Então, é muito importante que Vossas Excelências mantenham a vistas desse projeto, porque, efetivamente, ele teve 3 mudanças no período das vistas. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, então, agora, o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu estou devolvendo, sem manifestação, o projeto de lei número 33 do deputado Ulisses Guimarães, ao qual confere ao município de Jaguaruna o título de capital catarinense.
Vossa Excelência colocou Ulisses Guimarães. Hein? Ulisses Gabriel. Ah, não, isso aqui é o que eu vou relatar. Mas eu estou... Então, eu vou relatar agora o de autoria... Aliás, eu estou devolvendo, né, sem manifestação, o do deputado Ulisses Gabriel, que é o projeto que faz com que o município de Jaguaruna tenha o título catarinense de produtor. Então, estou devolvendo sem manifestação. Também agora eu vou fazer... Oh, não, desculpa, senhor presidente. Eu estou aqui... Eu vou fazer... É o 29.13. O 29.13 que eu estou devolvendo, né? Sem manifestação, que determina a formalização dos contratos de empréstimos com idosos em qualquer modalidade seja realizada de forma presencial. Esse daqui eu estou devolvendo sem manifestação. Ok, deixa eu deliberar sobre esse então, deputado Kennedy. PL 29.3 tem o parecer do eminente relator, que é o deputado João Amin, e é pela admissibilidade, o deputado Kennedy Nunes devolve sem manifestação. Em discussão, o parecer do deputado João Amin, que é pela admissibilidade. Não, presidente, questão de ordem, é pela inadmissibilidade. Inadmissibilidade, desculpa, deputado. Pela não tramitação da matéria. Em votação, se estiver de acordo com o deputado João... Não, questão de ordem, senhor João, no teu parecer tem anexo com relação ao meu projeto de lei ou não? Como? Repete, Vampiro? Não, se tem, na verdade, conexão com o meu projeto de lei, que eu também tenho apresentado de forma anterior. Não tem nada, só em relação ao projeto do Ulisses Gabriel, certo? Na admissibilidade, tendo em vista que o projeto se trata de direito civil e é competência da União. Tá, obrigado. Em votação, se estiverem de acordo, deputado João, permaneça como estão. Aprovado. Agora, deputado Kennedy Nunes pode continuar. Agora eu vou relatar pela admissibilidade, senhor presidente, até pelo adiantado da hora, mediante que o projeto do deputado Ulisses Gabriel, transformando a cidade de Jaguaruna com o título catarinense de produtor de melancia, preencheu todos os requisitos e o meu voto é pela admissibilidade e consequente aprovação do projeto de lei 33/2020, de autoria do deputado Ulisses Gabriel. PL 33. Questão de ordem, presidente. O voto do eminente relator pela aprovação. Em discussão. Fabiano, presidente. Fabiano, com a palavra. A minha única dúvida é que Caxambu do Sul é a capital da melancia. E aí agora nós vamos criar uma capital do produtor de melancia. Eu acho que são idênticos, o capital da melancia e capital do produtor de melancia. Não sei se isso não vai gerar... Nós já temos um problema de termos muita capital, né? De não poder ter um município com 2 títulos. E acredito que esse também aproxima muito, é muito direto, né? Capital da melancia e capital do produtor de melancia. Eu peço vista em gabinete, então, presidente. Vista em gabinete, deputado Fabiano da Luz. Deputado Kennedy, tem mais um? Essa lembrança do deputado Fabiano foi muito boa, que às vezes não passa, até porque, por conta das pesquisas que a gente faz, não apareceu dessa questão que ele aqui é bem específico do produtor. Mas Vossa Excelência tem razão, deputado Fabiano, que daqui a pouco vai ter um monte de melancia nesse caminhão, eu quero ver como é que vai ficar para a gente fazer. Né? Falando nisso, o Japão já desenvolveu fazer melancias quadradas para ser uma melhor forma de transporte. Mas eu quero agradecer, pedir vice-deputado até para fazer uma construção junto com o deputado dessa outra questão. Eu faço agora, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei número 187/2020, de autoria de vários deputados, que fica autorizado o Poder Executivo a conceder renda mínima emergencial cultural aos trabalhadores do setor cultural enquanto perdurar a vigência
do Decreto Legislativo número 18.332 do Governo, que trata do período da Covid. Este projeto, que é de autoria de vários deputados e acordado com a liderança e a presidência, ele foi apresentado e o nosso voto, primeiramente, analiso que a proposta tem como objetivo a concessão de um auxílio emergencial para as pessoas que têm como única fonte de renda o trabalho no setor de cultura de Santa Catarina. Com o cenário de crise econômica em razão de isolamento social, verifico que o fato houve uma completa paralisação do setor cultural, inclusive com as novas datas dadas ontem pelo governador, ficou somente para agosto esse retorno. No que tange à constitucionalidade sob o aspecto formal, anoto a matéria sob apreciação, vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, e o tema não está arrolado entre aqueles cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular e da iniciativa legiferante. Sob o aspecto de constitucionalidade material, ao meu ver, o projeto de lei está em consonância com a ordem constitucional vigente. Portanto, semelhantes já foram aprovados aqui nessa casa, em outros estados também, aguardando o autógrafo do governador. Cito o projeto de lei 2141/2020 da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais o projeto de lei 1801/2020. Verificando os aspectos regimentais em observância à técnica legislativa e melhor adequação ao projeto de lei, eu apresento uma emenda substitutiva global ao projeto de lei que, ora, aprecio no que consiste a retirada do caráter autorizativo ao Poder Judiciário. Eu só fiz uma mudança, retirando a palavra autorizativo, porque já existe um acordo aqui nosso de não aprovarmos com esse tipo de nomenclatura. Diante do exposto, com base no artigo do Regimento Interno, meu parecer é pela aprovação e tramitação do projeto de lei 187/2020 com a emenda substitutiva global, que fica da seguinte forma: cria o Programa de Auxílio Emergencial Cultural para prover renda mínima aos trabalhadores do setor de cultura enquanto perdurar a vigência do Decreto Legislativo de 20 de março de 2020. Esse é o meu parecer, senhor presidente. PL 187.5, que é o parecer do ministro relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Em discussão, em votação. Senhor presidente, estamos discutindo o 187.5? Isso. 187.5. Com todo respeito ao relator, eu gostaria de me comprometo a devolver o mais rápido possível. Gostaria de pedir vista em gabinete do projeto de lei da deputada Carminati e da deputada Marlene, por gentileza. Vista em gabinete da deputada Ana. Deputado Maurício Sidrac, está com a palavra, deputado Maurício. Deputado Kender terminou, né, deputado? Sim, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar, com pedido de diligência, o projeto de lei 521.0/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado. Louvável projeto, importante, é uma situação que Santa Catarina tem que enfrentar, mas eu peço diligência aí pelo projeto, a Casa Civil, a Procuradoria, a Secretaria de Segurança Pública, Assistência Social, Trabalho e Habitação, e acho que eu não coloquei aqui, mas teria que incluir também a Secretaria de Cultura, já que trata
dos eventos do Estado de Santa Catarina. Então, o projeto 521.0 é pela diligência, senhor presidente. PL 521, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento, em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 117.2/2020, que eu tinha para relatar, que é o projeto que suspende o registro de protesto extrajudicial de títulos e outros documentos de dívida durante o período de calamidade pública da pandemia do Covid, de autoria da colega deputada Ada Faraco de Luca, e ela pediu para segurar que ela recebeu uma nova proposição e queria incluir no projeto. Então, deixo de relatar, senhor presidente, que estava na pauta 117.2. Parecer ao projeto de lei 483.0, que altera a lei 12.854 de 2003, Código Estadual de Proteção aos Animais, objetivando incluir o artigo 3º para assegurar o fornecimento de alimentação ou água aos animais que estão na rua por qualquer pessoa física ou colaboradores de pessoa jurídica em espaço público. É um projeto do colega deputado Márcio Machado, inclusive falei com o colega deputado, é bem controverso, enquanto nós defendemos o cuidado com os animais, incentivar a colocar vasilha de água e de comida em praça, em rua, em lugar, nós vamos incentivar a criação de animais de rua, ao invés de darmos proteção aos animais. Louvar o cachorro de rua precisa de água, mas precisa ser recolhido, precisa ser tratado, precisa ser adotado. Eu acho que incentivar a criação de animais de rua não é o correto. Então, eu fiz um voto aqui, senhor presidente, e ao final ele é pela inconstitucionalidade e pela rejeição do projeto no âmbito dessa Comissão de Segurança. A PL 483 tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Tenho parecer a proposta de emenda constitucional 2.0/2020, a de autoria da Comissão Especial que trata da pandemia, e que acrescenta o artigo 57 ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim de estabelecer o prazo de até 72 horas para as respostas a pedido de informação encaminhados pela Assembleia Legislativa, previsto no parágrafo 2º, artigo 41 da Constituição Estadual, relativos ao acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid, originários da Comissão Especial que especifica, enquanto viger no estado de calamidade pública dela decorrente, declarado no estado de Santa Catarina. Analisamos aí a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição. Em suma, a PEC sob análise pretende estabelecer um prazo de 72 horas para obter informações a respeito da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira relacionados ao enfrentamento à emergência de saúde pública. É de bom ouvido que se diga que a medida se coaduna com uma das competências principais e principais da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar. É o que estabelece o texto constitucional estadual. Fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos órgãos dos poderes executivo e judiciário, incluídos os das entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas. O momento vivido é de excepcionalidade. Me parece ser mais do que prudente que essa Casa Legislativa exerça suas competências, se adaptando ao tempo e modo necessário.
Concluo, assim, que no escopo da proposta não se vislumbra ilegalidade que impeça o segmento regimental da matéria. Pelo exposto, com amparo na Constituição do Estado de Santa Catarina, como também no regimento interno da Casa, voto pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 2.0/2002 no âmbito desta comissão. É o parecer, senhor presidente. PEC 2.0/2020 tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade da PEC. Peço vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, João Amin. Vista? Vista em gabinete. Vista em gabinete do deputado João Amin. Concluiu, né, deputado Maurício? Sim, senhor. Concluída a nossa pauta, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada Ana, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de devolver sem manifestação meu voto. Eu tinha pedido vista em gabinete do projeto de lei número 10.3/2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na alimentação escolar. Estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Tem como parecer do deputado Ivan, que é o relator, pela admissibilidade com emenda modificativa ao PL 10.3. Devolve a deputada Ana sem manifestação. Em discussão, parecer do deputado Ivan, que é pela admissibilidade. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Senhor presidente, temos ainda o projeto de lei do meu amigo, querido deputado Kennedy Nunes. Ele sabe do carinho que tenho por ele, mas nós construímos um voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 156.9/2019, que acrescenta no currículo escolar do ensino médio a disciplina Noções Básicas de Direito. A iniciativa do deputado é meritória, com certeza seria fundamental que os nossos estudantes soubessem, pelo menos o básico de direito, evidentemente, assim como todo brasileiro, mas nós temos acompanhado a sugestão de disciplinas, de inclusão de disciplinas, é muito comum. Como sou professora, já lecionei em escolas de prefeitura, escolas públicas pela prefeitura, pelo Estado, e tive a oportunidade de lecionar numa escola onde existia uma disciplina, por exemplo, duas disciplinas extras chamadas Direitos Humanos e Sustentabilidade e Meio Ambiente. Eram disciplinas importantes, ninguém julga o mérito disso, mas tomavam na grade curricular o espaço de aulas de português, matemática, idiomas, biologia, enfim, que são as áreas onde os nossos alunos são mais deficitários. Além disso, o número excedente, muito variado de projetos de lei dessa natureza, propondo a inclusão de disciplinas, faria com que o nosso currículo escolar precisasse de não 800 horas letivas, mas 1.600 horas letivas. São cerca de 20 proposições dessa natureza circulando pelo Brasil e pelo Estado de Santa Catarina. E analisando esta questão no seu mérito, nós pontuamos, segundo diligência à Casa Civil e à Secretaria do Estado, o seguinte, manifestaram-se as duas secretarias sobre a invasão de competência da Secretaria do Estado de Educação de formular essas políticas educacionais quando se trata de uma educação formal. Então, se tratando de disciplinas e da escolarização formal, essa competência fica a cargo do Governo do Estado e da Secretaria de Educação. A proposição também contraria a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que regula a educação formal, aquela que se dá dentro da escola. E, por último, no currículo do ensino médio estão contempladas essas disciplinas através de conteúdos interdisciplinares, nas aulas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, segundo a justificativa da Secretaria de Educação, os professores das áreas de ciências humanas já têm no seu currículo obrigatório transmitir essas noções básicas de direito.
Assim sendo, corroboro o entendimento do Poder Executivo de que a matéria invade competências e, diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei. É isso, senhor presidente. Deputada Paulinha está conosco ainda ou não? Não está nos ouvindo? A deputada Ana faz a devolução do PL 156.9, que tem como relatora a deputada Paulinha, que deu seu voto pela admissibilidade, na forma de uma emenda substitutiva. Agora, um voto visto da deputada Ana pelo diligenciamento. Deputada Ana, com todo o respeito, não é regimental, mas eu tenho adotado como praxe, quando o relator não está presente, não colocar em votação. Vossa Excelência não se incomoda? Desculpa, senhor presidente, não me atentei a isso. Foi falha minha, desculpa. Ok. Então, tiramos de pauta agora para a próxima reunião. Senhor presidente, temos ainda um último projeto, que é o projeto de lei 78.1 de 2019, que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor. De autoria também do deputado Kennedy. O voto, senhor relator, resumidamente. Quanto à configuração da constitucionalidade, julgo que se encontra apto a regular tramitação nesse Parlamento, vem estabelecida por meio de um projeto de lei ordinária, nos termos do artigo 57 da Constituição Estadual. E também julgo constitucional e regular a sua tramitação, porque compete tanto à União quanto aos Estados legislar concorrentemente sobre proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Também está em sintonia com a Lei Nacional 12.305, de 2 de agosto de 2010, e a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que regulamenta as boas práticas do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Neste contexto, então, somente para adequar o projeto de lei em análise aos ditames da Lei Complementar 5.589 de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação e alteração de leis catarinenses, apresentei em anexo uma emenda substitutiva global apenas pela técnica judiciária. E, ante o exposto, evidentemente, voto pela admissibilidade e continuidade regimental da tramitação do projeto do deputado Kennedy Nunes. Em discussão, parecer do eminente relatora ao PL 78. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como está. Então, aprovado. Vossa Excelência concluiu, né, deputada Ana? Sim, senhor presidente, muito obrigada. Deputada Paulinha não está, não retornou. Então, deixamos a matéria dela para a próxima reunião. Eu tenho apenas um para nós deliberarmos, parecer ao ofício 40.5/2020. Solicita a revogação da lei que declarou de utilidade pública o Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau. O meu voto, da análise dos autos, verifica que a entidade em comento renuncia ao título de utilidade pública estadual para adequar-se ao artigo 18 da Lei 9.790 de 1999, que veda a acumulação de outras qualificações legais com o título de organização social civil de interesse público. Para que seja alcançado esse propósito, faz-se necessário a revogação do item 214, referente ao município de Blumenau, do anexo único da Lei 16.733, de 15 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, nos termos do projeto de lei que apresento em anexo. Então, meu voto é pelo acatamento do pedido do Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau e já transformando o projeto de lei de acordo com o requerente. Em discussão, em votação, aprovado. Indago a alguns parlamentares se tem alguma matéria extra-pauta. Ninguém tem. Então,
Agradeço a presença de todos os colegas, membros da Comissão de Constituição e Justiça, e também agradeço a todos aqueles que estiveram nos assistindo através da TVA. Muito obrigado. Está encerrado a presente reunião, convocando outra para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrado. O presidente.